ética, moral e moralismo. São três termos e não se pode pensar que possa haver, digamos, um consenso de fato universal de como definir esses termos. Porque a terminologia sempre tem um aspecto convencional, ela é uma convenção, um artifício, que as pessoas aceitam, né? E o fundamental nem está tanto aí. O fundamental é que se determine o que seja ética e moral sempre a partir de uma situação bem clara, a situação humana no momento presente. A situação, evidentemente, tem toda uma evolução social, a ética se transforma também, a moral. Então, a partir dessas transformações é que caberia fazer realmente uma distinção entre ética e moral. Eu vou fazer uma distinção que tem uma certa ressonância hegeliana, aliás, em que seria a seguinte: eu ligaria a moral com a questão mais subjetiva do homem, uma predominância ou menos subjetiva do homem, no sentido de que o homem ele sofre, por exemplo, de repente uma certa situação e fica profundamente indignado. Só que essa indignação toda, essa revolta, não chega a ser, digamos, uma revolução, mas é uma revolta subjetiva, no sentido de que ele se indigna e protesta. Mas tudo fica muito adstrito, ainda que a indignação possa até ser coletiva, a uma esfera subjetiva. Não leva o homem, de fato, a empenhar-se numa responsabilidade maior com uma situação objetiva. E é justamente a situação objetiva que vai suscitar toda a questão da ética. Então, uma coisa é indignar-se, por exemplo, com a questão ecológica ou com a questão política. E outra coisa é arregaçar as mangas e entrar, de fato, com garra plena, digamos, na questão, na causa ecológica. E o mesmo valeria também para a política. Uma coisa é protestar subjetivamente, digamos, pela política, por causas políticas, e outra coisa é entrar, de fato, num tipo de organização ou de movimento já organizado, né, e que me ponha dentro dessa situação toda ela. O moralismo, eu diria que funciona como a partir de um critério, melhor, completamente subjetivo, ou predominantemente subjetivo, né, e como uma espécie de a priori. Então a parte objetiva ela fica prejudicada. E os preceitos morais se tornam moralistas, digamos, nesse sentido de que há uma preeminência muito grande de um ponto de vista puramente subjetivo e que tende a esquecer ou marginalizar ou tornar secundária justamente aquela objetividade a qual eu me referi antes. É claro que a questão burguesa coloca problemas de uma vastidão imensa. Eu chamaria atenção para alguns aspectos inicialmente. É que a classe burguesa é um acontecimento histórico, ela surge de um modo bem datado, a partir do século XV por aí. Ela vai se constituindo progressivamente a um projeto burguês. Talvez nunca na história do homem esse projeto burguês tenha sido equacionado de maneira tão clara e tão racional pelos próprios burgueses. E nunca talvez o homem tenha tomado consciência tão aguda do seu andamento dentro desse processo todo ele. Quer dizer que é algo de bem determinado. De outro lado, a palavra burguês já oferece uma ambiguidade muito grande. Chega a ser usada essa palavra de um modo pejorativo. E ainda em terceiro lugar, convém lembrar que quando se fala em burguês, nós estamos falando de nós mesmos. Porque nós somos burgueses, pertencemos evidentemente à cultura burguesa, não há mais aristocracia. Mesmo a classe operária no século XX, sobretudo, se busca assimilar o ideário burguês, o conforto burguês, todo o modo de ser da burguesia. Quer dizer que é muito curioso, porque já por aí se percebe um fato novo, é que pela primeira vez passa a existir na história do homem, começa a existir uma classe realmente universal. E o burguês sonha, desde o seu início quase, que com essa classe universal, é dentro dessas coordenadas, por exemplo, que se pode entender a ideia de Marx de uma sociedade sem classes. Ou então, é a partir daí também que se entende essa ideia de que o homem burguês é um homem que se pretende universal. Ele não é simplesmente ateniense, como o grego era no século V a.C., ou cristão do Sacro Império, como era o medieval. O homem burguês se pretende, pela primeira vez, repito, ser realmente um homem universal. E acontece que a partir daí, essa problemática toda, ela se coloca a partir de certas características
E eu vou tentar fazer aqui para vocês uma espécie de inventário dessas características, um rascunho geral, para ver se consegue pintar um quadro o mais geral possível e o mais preciso possível também. O que eu vou dizer não pode ser completo, evidentemente, mas será suficiente para atingir, me parece, esse intento. Eu colocaria como pressuposto geral de tudo que eu vou dizer o individualismo. O individualismo não é uma decorrência tardia de todo um processo. Essa decorrência pode se acentuar, evidentemente. O individualismo pode se tornar cada vez mais forte. Hoje se fala, por exemplo, em capitalismo selvagem. Mas, em verdade, o individualismo funciona como um grande a priori, o grande pressuposto que está na raiz mesmo, na base de todo o processo da cultura burguesa. Mas o que eu vou dizer agora vão ser modos de especificar melhor esse pressuposto fundamental que é o individualismo e que configura aquela passagem que certos autores caracterizam como sendo a viagem, digamos, que vai do teocentrismo medieval para o antropocentrismo dos tempos modernos. Quer dizer, não é mais Deus que está no centro de toda a cultura, de todas as motivações individuais, sociais, culturais, políticas, etc., mas passa a ser, essa motivação básica passa a ser pura e simplesmente o próprio homem. E é sem exagero, então, que se pode começar a falar num homem novo, num projeto moderno centrado justamente numa nova imagem do homem. E nessas coordenadas eu colocaria em primeiro lugar, para caracterizar esse homem burguês, justamente o conceito de autonomia. Esse homem burguês, ele se oferece, ele se impõe, ele vence essa guerra toda justamente a partir desse conceito de autonomia. Na filosofia, isso se explicita de um modo muito claro no século XVII, é um processo histórico sempre complexo. No século XVII, com a filosofia de Descartes, pela primeira vez na história do homem, nós encontramos um pensamento que parte de uma experiência absoluta. E essa experiência absoluta não é mais a experiência do absoluto, ou do Deus. Essa experiência absoluta, ela está situada dentro do próprio homem, que é o cogito ergo sum, eu penso, logo existo. Para Descartes, essa é uma certeza absoluta, uma evidência absoluta, e que vai ser o ponto de partida, o fundamento último de toda a realidade da ciência e da filosofia. Então, a partir daí se entende essa autonomia. Vejam que isso tudo tem raízes que vão muito longe. Vem lá da Grécia. Quando os gregos definem ou inventam, é uma invenção, inventam essa definição do homem que fez um sucesso imenso através da cultura ocidental toda ela, dizendo que o homem é um animal racional, nós já encontramos essa ideia aristotélica de que cada coisa é uma substância que é por si. Quer dizer, este indivíduo é um animal racional. É muito importante observar que nesse ponto de partida grego da definição do homem, a dimensão coletiva do homem social, do homem está completamente preterida. Né? Quer dizer, que um dos pressupostos vem lá da Grécia já, até atingir esse esplendor, digamos assim, que é a afirmação do homem como autônomo a partir da Renascença. Eu daria alguns exemplos para tornar bem claro o que estou falando. É, por exemplo, a ideia de biografia. A biografia, tal como nós a entendemos, não existia no passado grego ou medieval. Uma biografia como, por exemplo, a de Santo Agostinho, não é uma biografia que deva ser entendida como normalmente se faz as biografias hoje, nos tempos burgueses de um modo geral. Porque a biografia de Santo Agostinho coloca um problema, e eu vou voltar depois desse problema, que é da relação entre o singular e o universal concreto. Ou seja, é o itinerário de uma alma. E esse itinerário parte de Aurélio Agostinho, digamos, uma singularidade bem concreta, um indivíduo bem datado no tempo e no espaço, para se converter progressivamente ao universal concreto, quer dizer, trilhar o caminho da santidade e atingir, de fato, o sentido que tem a divindade para o singular. Quer dizer que, de certa maneira, a vida dos filósofos ilustres, por exemplo, de Plutarco, e toda essa biografia do passado, de certa maneira, é sempre um itinerário através do qual o homem chega a se universalizar de um modo bem concreto. E justamente isso cai por terra com o advento da biografia burguesa. Claro que aqui é um itinerário, se tomarmos, por exemplo, um Marco Polo, aí
Não é mais tanto Deus que funciona, o universal concreto que funciona, mas é algo de fantástico, é a experiência que ele teve no Oriente, são os fogos de artifício, são os condimentos, os temperos picantes, a coisa toda, então a pólvora, quer dizer, um mundo excitante, fantástico que ele traz para o mundo ocidental. E é isso que dá amparo à biografia do Marco Polo. Mas aos poucos tudo desaparece, o que nós encontramos é simplesmente a biografia de um homem que pode ser até muito comum, né? Ou que pode ser como a biografia de um Rousseau. Mas Rousseau já não se apresenta mais como algo de universal, de excepcional, de fantástico, coisa que o valha. Ele se prende, por exemplo, muito na autobiografia dele, nas confissões, à vida cotidiana, a sua vida sensível, sexual e coisas assim. Ele não se oferece tanto, ele pretende que essas experiências todas tenham um vulto, uma importância muito grande, mas no fundo ele não se afasta do plano cotidiano em nome de uma universalidade transcendente, coisa que o valha, né? A biografia talvez mais típica, mais esclarecedora nesse itinerário todo, talvez seja a de Goethe, em Poesia e Verdade. Porque Goethe diz no prefácio de sua belíssima biografia, ele toma uma expressão que vem lá dos estoicos e que foi modernizada, digamos, por Da Vinci, é a ideia de que o homem é um microcosmos e que reflete em si o macrocosmos. E Goethe pretende então que na biografia deva ser esse equilíbrio entre o micro e o macro. Quer dizer, ele tem que mostrar como é que o micro, esse indivíduo, reflete, carrega consigo o macro, assimila o macro, e como é que o macro se resolve em função do micro, como é que o indivíduo participa na elaboração do macrocosmos. Mas essa ideia muito interessante de Goethe revela, digamos, um ponto de equilíbrio na evolução da burguesia, mas é apenas um momento, eu diria, porque logo em seguida começa a haver aquilo que Nietzsche vai chamar de inflação biográfica, em que a pessoa que se autobiografa, que é biografada, ela se perde simplesmente na singularidade do singular. Ela perde o gosto quase que para o problema dos universais, da universalidade concreta e coisas assim. O segundo exemplo eu encontraria na pintura, no retrato. É muito significativo que os retratos fundamentais, centrais, digamos, porque pode haver um retratado secundário na margem de um quadro, coisa desse tipo, mas o que se retrata em todo o passado grego, por exemplo, medieval, é sempre a figura do universal concreto. E um repertório de universais concretos que são muito reduzidos. É o Cristo, a Virgem Maria, os santos, os heróis, os reis. E não se vai além disso. É como na Grécia clássica também, deuses e deusas, não é mesmo? Os heróis, os reis. E não se vai muito além disso, não é? Quer dizer, sempre universal concreto, e aqui é uma correspondência àquilo que eu falei da biografia. Ou seja, esses universais concretos funcionam como paradigmas, como modelos, como o caso da santidade, como modelos que podem e devem ser seguidos por todos os homens que compõem uma certa comunidade. Então o príncipe, o rei, é como que um modelo vivo para os seus súditos. E é justamente essa ideia que cai por terra com o advento do homem burguês, porque passa-se a fotografar simplesmente a pessoa comum, ou a pessoa que tem dinheiro. Por exemplo, de alguns exemplos, aqueles quadros maravilhosos do início da pintura flamenga, quando a pintura representava a figura do Cristo, da ressurreição do Cristo, por exemplo, e o pintor punha na margem esquerda, embaixo, quase junto da moldura do quadro, ele punha em atitude de oração, um pequeno casal, um contraste violento com o tamanho do Cristo, um pequeno casal rezando. Aquelas pessoas não são literalmente ninguém. Elas são muito bem vestidas e têm dinheiro e pagaram o quadro, pagaram o artista. E essa pessoa que paga o artista, que não tem nome, é justamente o burguês. E há toda uma história belíssima na iconografia, nas artes plásticas da Renascença italiana e também dos Países Baixos, que mostra exatamente essa evolução. Quer dizer, a figura do Cristo, do Santo, da Virgem, começa a entrar aos poucos em decadência e se acentua mais simplesmente, por exemplo, a mulher do comerciante instalada no seu pequeno interior burguês, muito limpo, muito asseado, muito bem composto, e ela, com uma pequena balança, pesa o ouro conquistado, comerciado pelo seu marido. Então começa a surgir essa ideia de que o burguês, sem ser santo, sem ser herói, sem ser rei, sem ter nenhuma insígnia especial, tem apenas o dinheiro, mas ele merece também ser fotografado, quer dizer, retratado por um grande pintor como Rembrandt, por exemplo.
Vale dizer, o universal concreto funciona como um modelo. Ele é uma espécie de repositório vivo de normas e ele tem a obrigação moral de ser encarnação dessas normas. O príncipe ou o rei, por exemplo, ele é a própria eticidade, eu diria. Ele é a própria moralidade. Né? Então, se pode matar um rei, por exemplo, porque ele não corresponde a essa imagem. Não corresponde a essa imagem, vai se exigir um rei que corresponde exatamente a essa imagem. O que não se mata no passado todo é a ideia de rei. E é justamente isso, veremos daqui a pouco, o que vai fazer o homem burguês. Essa ideia do universal completo começa a ser corroída ou entra em dessoramento justamente com o advento da burguesia. Mas esse homem que quer impor-se como novo e quer ser dono de si, autônomo, para isso ele tem que seguir um certo itinerário ou lançar mão de certos recursos. E eu vou enumerar algum desses recursos. O primeiríssimo, em ordem de coerência, digamos ao menos, seria o trabalho. E o trabalho tem uma história muito curiosa, porque o homem é um ser, dentro da cultura ocidental ao menos, que nunca viu o trabalho com muitos bons olhos. Basta lembrar, por exemplo, que na tradição do Antigo Testamento já, o trabalho é simplesmente um castigo, é a consequência do pecado, quer dizer, é algo de profundamente negativo. Na Idade Média isso era levado muito a sério, tanto que quase não se trabalhava. Dependendo da coletividade, havia mais ou menos um terço do ano, era feriado, era dia santo, mas se evitava o trabalho. Né? E na tradição grega, existe também uma série de preconceitos contra o trabalho. É, por exemplo, em Platão, quando ele diz que o trabalho deforma o corpo e deforma a alma. Né? Quer dizer, então, essa negatividade em relação ao trabalho é a tradição do Ocidente. E o curioso é que o homem burguês é justamente o homem que começa a romper com essa tradição. Começa no início, no tempo de Lutero, por exemplo, e começa a ver no trabalho um processo através do qual o homem desenvolve ou realiza a sua personalidade. Isso começa de modo ambíguo, claro. Em Lutero, que eu citei há pouco, Lutero, para ele, trabalhar é uma forma de rezar a Deus. Quer dizer que o trabalho tem como que duas faces, dois rostos. Né? E é apenas aos poucos que o trabalho começa a ser conquistado. Por exemplo, em Locke já há análise sobre o trabalho. Mas o trabalho faz parte simplesmente do processo geral da produção, do processo geral do quadro da economia. Né? Mais adiante, com Hegel e depois com Marx, mas com Hegel a ponto de partida, na dialética do mestre do escravo, pela primeira vez surge essa problemática. O escravo, pelo trabalho, sobretudo pelo trabalho, ele se liberta da sua escravidão. Então o trabalho passa a ser assimilado pelo burguês, de fato, com um processo de humanização. Né? Terceira característica melhor, eu poria a propriedade, porque, stricto sensu, a rigor, a propriedade, tal como nós a entendemos hoje, esse ideal de fazer com que cada pessoa, cada burguês tenha a sua casinhola, a sua casa, o seu retiro, a sua vida privada protegida e assim por diante, isso é uma ideia profundamente burguesa. No passado, não há propriamente propriedade privada, ou melhor, há um grande proprietário, que é o rei, que é o papa. E na gradação da hierarquia toda da aristocracia, essa propriedade existe. Há sempre um arbítrio fundamental, evidentemente, que é o da autoridade suprema. Né? O burguês, ele inventa a propriedade privada como nós a conhecemos, e isso revoluciona todo o homem, o modo como o homem se estabelece nesta terra. Eu quero dizer que, de repente, cada um de nós é proprietário, deve ou pode ser proprietário. Né? E essa invenção da propriedade poderia ser ilustrada, por exemplo, para mostrar a repercussão profunda que ela traz dentro da organização social toda ela, poderia ser exemplificada a partir do fato de que o homem, quando surge o burguês, ele deixa de construir as muralhas da cidade, do burgo, digamos, né? Nomeados pela figura do próprio rei, e ele passa a construir simplesmente a cerca da casa dele. E isso com uma franqueza, com uma abertura tão grande que o ideal até mesmo é que nem cerca haja, que a propriedade seja respeitada integralmente enquanto título estritamente individual.
Em quarto lugar, eu poria o capitalismo. Sabe-se que o próprio Marx reconhecia que na Idade Média a organização da igreja era tão forte, tão absoluta, que ela decidia até mesmo o desenvolvimento da economia. Quer dizer, em última instância, diria Marx, não é? Em última instância tudo é econômico. Mas de repente é uma instância ideológica, que é a igreja, no caso, que dá as diretivas gerais dentro das quais se desdobra a economia toda ela. Bem, isso é rompido também pelo homem burguês. Basta lembrar, por exemplo, que é na Veneza do século XV em que surge o primeiro banco, em que se começa a acumular de fato o capital. E a grande transformação que se estabelece aqui agora é simplesmente o seguinte, é que a moeda, que sempre foi considerada essencialmente um meio para a troca, para facilitar a troca, a moeda é essencialmente esse meio, ela é como que alienada de sua característica fundamental e a moeda ela passa a ser um fim em si mesmo. Ela passa a ser uma realidade abstrata, no sentido de que ela se desvincula do conjunto da rede de trocas que é a sua motivação original. Então, essa acumulação do capital, que era um pecado básico na Idade Média, essa acumulação do capital, e Lutero foi o primeiro que abriu as portas para essa possibilidade, ele percebeu toda a jogada que estava em jogo naquelas transformações muito radicais da Renascença, né, do tempo da Renascença. Esse capital passou a ser simplesmente autorizado, né, e se desdobra com a pujança que se sabe, com a sua vocação, por exemplo, internacionalista, já a partir do século XVIII, quando o velho Rothschild mandou que um dos seus 5 filhos botou um em Londres, um em Nova York, um em Paris, um em Roma e outro em Frankfurt. Né? Mas a partir daqui, o capitalismo adquire uma espécie de dominação das estruturas sociais, todas elas, que é surpreendente para a evolução do homem, especialmente para a evolução do homem burguês. Em quinto lugar, eu colocaria uma questão filosófica e de consequências também muito grandes, imprevisíveis para o homem burguês do século XVI e do século XVII. As consequências reais de tudo isso que eu vou falar agora começam a fazer sentir-se, explodem de fato com toda a força, é apenas a partir da Revolução Industrial. É que o burguês ele começa a entender o conhecimento de outra maneira. A estrutura, como se dá, a razão de ser do conhecimento, começa a ser reexaminada pelo burguês. Já no século XVI, Francis Bacon, um filósofo inglês, ele vai dizer, é o primeiro homem que faz isso, ele vai dizer que a ciência e o conhecimento é uma forma de poder, é uma forma de dominação. Mas ele nem podia prever todas as implicações dessa sua afirmação, tão importante ela vai ser para o homem burguês em toda a sua evolução, né? E Descartes, ele elabora de fato o conhecimento em novas bases. E o que ele faz, em última análise, é muito simples. Ele diz, nós devemos desconfiar desse mundo exterior todo que nos cerca. Esse mundo exterior parece muito certo, mas não é certo. E vejam bem, o que está por trás disso tudo não é simplesmente a crítica do conhecimento sensível, a percepção me engana, a vara dentro d'água parece quebrada, ela é reta e assim por diante. Não é simplesmente desconfiar do conhecimento intelectual, porque o homem se engana demais, também tem toda uma história da filosofia cheia de contradições. Não é isso. O importante é outra coisa. É que a realidade toda que me cerca foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ela tem então um imprimatur, digamos assim, que é teológico. E esse imprimatur teológico, essa imagem e semelhança de Deus, como que preserva a realidade toda ela. E o que o homem burguês faz, Descartes faz exatamente isso, ele querendo ou não, o que ele faz é tomar essa imagem e analisá-la. Ele, de certa maneira, rompe a imagem divina, ele fragmenta a imagem divina, ele toma uma realidade qualquer, no século XVIII vai se tomar, quando surge a química, vai se tomar água, por exemplo, para dar um exemplo bem simples, ele toma a água, divide a água em seus elementos essenciais, mais primeiros, mais primitivos, que são hidrogênio e oxigênio, calcula a proporção dos dois elementos supostamente simples e recompõe a água.
E nós passamos então da coisa de origem divina, nós passamos para o objeto. Esse objeto está dentro agora da dicotomia sujeito-objeto. Quer dizer, o sujeito, ele constrói o objeto. E a partir dessa construção do objeto, o objeto vai se prestar à manipulação por parte do homem. Por exemplo, o H2O, ele está na base de toda a farmácia moderna burguesa que começou mais ou menos há 2 séculos atrás. Isso pressupõe, então, que se abre as portas do homem para essa manipulação da realidade toda ela. Porque tudo, aos poucos, começa a ser um objeto. Não há mais a natureza em si, vai dizer Marx muito bem. O que existe, o próprio planeta, a partir das navegações, começa a ser simplesmente um objeto, e um objeto cada vez mais manipulado ou manipulável pelo homem. O homem pode fazer desse objeto, de certa maneira, o que ele mesmo quer. E nós estamos assistindo exatamente isso, essa expansão do homem burguês, que não se compraz mais, não se satisfaz mais de ficar só no planeta Terra. Isso parece muito pouco para ele, ele começa a avançar pelo universo inteiro. Quer dizer, essa ideia de transformar tudo em objeto e pôr esse objeto à disposição do homem é justamente uma ideia burguesa totalmente desconhecida do passado e que vai ter consequências enormes. É claro que no início não há nada de previsões maiores, há o silêncio do cálculo, há o gabinete do filósofo, do cientista, que elabora suas ideias, faz seus pequenos cálculos e coisas assim. Por exemplo, Newton, que fez a teoria da física clássica, da macrofísica toda ela, nunca passou pela cabeça de Newton que aquilo tudo pudesse estar na base teórica de uma revolução industrial. Um dos grandes feitos do homem burguês reside exatamente nesse ponto fundamentalíssimo, é que ele passa a elaborar o objeto, a construir o objeto, e essa elaboração permite que toda a realidade se transforme em objeto. Existe no filme do Carlitos, o grande ditador, uma cena que é notável. Ele está dançando uma valsa vienense, fantasiado de Hitler, dançando uma valsa, só falta comer salsicha, entendeu? Mas ele está dançando essa valsa e brincando com um balão, que é um mapa-mundi. Há todo um balé dele com um balão, que é um mapa-mundi. Isso de tudo um objeto tem muitas faces, consequentemente, muitos modos de poder considerar essa questão toda ela. E tudo isso se embrenha, então, consequentemente também, numa dimensão ética fundamentalíssima. A responsabilidade do homem em face desse objeto que ele está manipulando. Porque não manipula simplesmente uma coisinha, ele manipula o próprio planeta, ele pode manipular hoje. Não, a responsabilidade do homem fica acrescida e vai quase que ao infinito. Mas eu diria, para tornar mais clara essa ideia, de que ele faz realmente, nós pensamos na Idade Média, o que o burguês faz é a conquista da natureza. É a conquista da natureza. O homem medieval, ele não tem a cena natural. A cena é muito mais, o mato, perdão, é muito mais o esconderijo do ladrão, do Robin Hood, coisas assim, habitada por gnomos, duendes, coisas misteriosas. Mas o homem medieval não tem a natureza como fundo de si mesmo, digamos, não tem a frequentação da natureza. E aos poucos essa frequentação começa a aparecer. Na pintura renascentista, por exemplo, é muito interessante esse processo de matematização todo que invade as artes plásticas, a música, por aí que começou tudo, de certo modo. O tempo musical pode ser medido e quebrado e coisas assim, Evidentemente a filosofia e a ciência, tudo se torna matematizado, mas o jardim, por exemplo, renascentista, a praça renascentista, ou bem era simplesmente um calçadão, ou então ela vem, como vemos muito aqui no Brasil também, ela resolve uma praça através de uma composição de figuras geométricas. Essa geometrização da natureza é evidente um modo de matematizar a natureza. Com uma observação, para tornar mais claro o problema, é que essa matemática naquele tempo se confundia pura e simplesmente com a linguagem do próprio Deus. Deus, como que havia falado ao criar o mundo, uma linguagem matemática. Então, quando Newton formula uma lei científica, a lei da gravitação universal, de certa maneira ele está repetindo a linguagem de Deus. Ele está fazendo, de certo modo, muito essencial, aliás, ele está fazendo teologia. Mas nós passarmos do barroco, que é o último momento no mundo ocidental de arte religiosa no sentido de uma substância objetiva na qual está inserida toda a coletividade, esse barroco que de repente cessa
e que não tem grande contato com a natureza. Pensem, por exemplo, nas cidades mineiras do Barroco, né? Como são despidas de árvores, de água, essa coisa toda é seca, é branco, é cal, é pedra, não é mesmo? De repente se descobre o Rococó, e o Rococó põe o homem pela primeira vez em um contato com a natureza que de fato é extraordinário. O homem que pensa isso nessa época é Rousseau, aquele livro quase que final dele, Rêverie d'un promeneur solitaire, os devaneios de um peregrino solitário. Ele perambula pela floresta, pelo mato, e sente a volúpia da natureza. Surge uma coisa quase que também é ética e moral, de certa maneira, descoberta do corpo, essa coisa, surge uma coisa mais epidérmica, no sentido de uma satisfação epidérmica das coisas, um estar dentro da natureza. A natureza passa quase que a ser a casa do homem. Ele se sente pela primeira vez, destituído de matemática, de criação divina, isso tudo, pela primeira vez o homem está estabelecido com prazer nessa natureza. Então surge o passeio no bosque, o piquenique no bosque, são temas novos na evolução do homem. Uma última observação, última característica, estaria na liberdade. E aqui também o tema é complexíssimo, eu o reduzo consequentemente. A liberdade tem toda uma história. Não existe uma essência supra-histórica, perene, estável da liberdade, a não ser que se queira começar, digamos, uma espécie de transcendência que é própria do homem. O homem não se perde na imanência como animal, ele tem consciência das coisas, não é mesmo? Então essa transcendência lhe dá uma certa superioridade, de que ele pode quase que dispor das coisas de uma ou de outra maneira. Aqui estaria a origem da liberdade. Mas a partir dessa origem é que começa, de fato, a liberdade, e a história do homem ocidental coincide com a história de uma transformação muito profunda, muito radical desse conceito de liberdade. A liberdade grega, por exemplo, fundamentalmente o grego é um cidadão, pertence à cidade, ele está muito preocupado sempre com a guerra, que é uma das fontes de renda da Grécia, da cidade de Atenas, inclusive, né? Então esse homem grego, ele se sente livre quando não sente o jugo de uma tirania, quando ele deixa de ser cidadão e correndo o risco de se tornar, consequentemente, um escravo, né? Na Idade Média também é uma tirania que se estabelece, a libertação de uma tirania, só que agora é aquilo que diz São Paulo, que a carne é pecado, e a tirania da carne é que deve ser destruída. Quer dizer, o homem se torna livre através do desvincular dessas formas de tirania. E há um tema que vem já desde a antiguidade grega, que se acentua cada vez mais na medida em que se evolui o conceito de liberdade, a experiência da liberdade do homem ocidental. Há um tema que é o do livre-arbítrio. O do livre-arbítrio. É muito discutido esse tema do livre-arbítrio. Por exemplo, Lutero, já no fim da Idade Média, porque no tempo moderno, ele diz que o homem não tem liberdade nenhuma, muito menos escolha. O livre-arbítrio é escolha. Não tem essa possibilidade porque a escolha sempre é uma aparência. Esse é o grande tema, aliás, da teologia medieval sobre a liberdade. Porque se há Deus, e Deus criou todas as coisas, e Ele é onisciente e onipotente, Ele sabe desde toda a eternidade quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Está tudo pré-decidido, de certo modo. O homem tem que fingir que sabe que é livre, digamos, né, para manter um certo diálogo com Deus, mas no fundo está tudo decidido já. O burguês, porém, ele vai elaborar um outro conceito de liberdade, e quem elaborou esse conceito, fundamentalmente, um ponto de partida essencial, é Descartes, mais uma vez. E de tal maneira que se pode estabelecer uma relação entre a concepção cartesiana do conhecimento e a concepção que ele tem da liberdade. E a inovação da liberdade reside em dois pontos. Em primeiro lugar, para ele, liberdade e livre-arbítrio são sinônimos, é a mesma coisa. Tudo se reduz agora à capacidade que eu tenho de escolha. E em segundo lugar, essa redução, ou esse livre-arbítrio, ele se entende pura e simplesmente a partir daquela autonomia do homem burguês, que não ocorria na Idade Média. Lá o homem era um súdito do rei, do papa, do Deus. Então esse ser súdito, o livre-arbítrio, era como que tolhido por essa subordinação essencial do homem medieval. Agora, quando o homem se torna autônomo,
ele tem livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é toda a liberdade, esse burguês se torna realmente um senhor. Isso fundamenta todo o projeto de vida dele. Ele é autônomo, ele trabalha, é merecedor do que tem, ele tem casa própria, acumula o seu capital, elabora a realidade toda, transforma tudo num objeto que ele pode manipular, né? Então se pode perceber que há de fato uma correspondência entre o modo como se constitui o objeto em Descartes, o princípio de manipulabilidade, digamos, se insere dentro da essência mesma do objeto, e o homem como livre-arbítrio que vai poder de fato manipular esse objeto constituído, construído pelo próprio homem. Quer dizer que essa liberdade de fato como que dá uma chave de ouro a todas as características que eu apontei aqui até agora. Mas há uma última característica e que configura todo o drama do homem burguês. Um drama que chega a ter lance de fato de tragédia, de certo modo. E essa última característica, que é nova, profundamente burguesa, é o contrato social. É o contrato social. Porque realmente, se cada homem é um indivíduo e realiza a seu modo o individualismo, como é que vai se entender a própria possibilidade de uma vida coletiva, gregária, social, propriamente organizada? Se cada homem é uma ilha, se a minha liberdade, é uma frase cartesiana, se a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, como é que vai se organizar a sociedade? É um problema pungente e original da burguesia. Tem gente que diz, por exemplo, que essas questões todas na sociedade, do contrato social, começam com os gregos e no fundo é apenas uma mesma história que se prolonga. Não é bem assim, não. Toda a temática do contrato social no passado, até o advento do homem burguês, se dava a partir da concepção do homem como sendo essencialmente religado. A religação da religião medieval, por exemplo. Então se partia de uma religação essencial do homem. O homem tinha uma dimensão coletiva essencialíssima. Ao passo que quando surge o burguês, essa dimensão como que se perde ao indivíduo. E há essa outra coisa inventada pelo burguês também, que é curiosíssima, interessantíssima, que é a utopia. Há autores que dizem que a utopia tem a história do homem, então que a utopia no Ocidente encontrou-se o primeiro grande modelo, digamos, da República de Platão. É um erro gravíssimo. Não há utopia antes da burguesia. A República de Platão é um projeto de trabalho prático de transformação da cidade. É um programa político que ele quer fazer a Platão. Ele quer que essa cidade seja mais idealizada possível, mais divina possível. Ele sabe que nunca vai chegar a essa divinização total da ideia divina de cidade, de polis, não é? Mas o esforço de Platão é a transformação da sociedade. E a utopia moderna não é isso, não. É o sonho com uma sociedade. Um sonho com uma sociedade que o burguês, curiosissimamente, vê fora dele. Vê na cidade do Sol de Campanella, por exemplo. A coisa começa com o outro grande fundador da cultura, do pensamento burguês ao lado de Descartes, que é anterior a Descartes, e que é Montaigne. Quando Montaigne faz o elogio do homem, do índio brasileiro, no fundo ele está se referindo àquelas coisas todas, a propriedade, a uma certa... sentir-se bem dentro da natureza, não tem propriedade egoística, é o contrário do burguês, mas se sente bem dentro da natureza, não tem convenções artificiais, essa coisa toda. Agora vejam bem, quando se interpreta esse homem do índio brasileiro elogiado por Montaigne, é inútil procurar ver, não leva a nada, aliás, saber se ele está pintando de fato a realidade do índio brasileiro. Não é isso que está em causa, aparentemente é. O que está em causa, de fato, é a ideia que o burguês faz desse outro lado dele, que ele não tem, e que ele procura suprir pela imaginação através da utopia. O grande problema está aí. Aqui se percebe a crise do burguês, que começa já no ponto de partida. Como é que o burguês pode viver, de fato, coletivamente, dentro de uma sociedade? Por que o burguês inventa uma sociedade com uma utopia, que é um lugar que não tem lugar? E que ele nunca, a rigor, vai conseguir atingir, não é mesmo? Quer dizer, a crise do burguês começa já no nascimento do burguês, nesse sentido, que
a dimensão coletiva, política do homem, de certo modo fica preterida. É uma dimensão que fica marginalizada. A ética fica prejudicada, para aumentar o nosso ponto de partida, em nome da afirmação da moral, e essa moral é cada vez mais coincidente com a subjetividade do homem, né? Então, a partir daí se coloca a questão do contrato social que encheu a biblioteca durante 2 séculos, mais ou menos. E o ponto de partida fundamental para que se entenda, de fato, a importância que tem a utopia e o contrato social é justamente o ateísmo do burguês. O burguês é um homem que parte já, ele pode falar em Deus quanto ele quiser, mas ele parte já de uma posição que é implicitamente, com o pressuposto, está no ateísmo, é o ateísmo. Quando na Constituição brasileira, pela primeira vez, na última, aparece, não aparece mais o nome de Deus, no princípio, mesmo, no passado isso não aparecia, isso é apenas uma questão de coerência, não é? Porque a Constituição burguesa sempre parte da ideia justamente de que Deus, implicitamente ao menos, Deus não existe, né? A questão está aí, e vejam bem, no início, quando estava se formando esse projeto burguês todo ele, né, surgiu já o primeiro protesto muito forte com Thomas Hobbes, né, o Leviatã. O Thomas Hobbes parte dessa ideia, né, de que o homem é o lobo do homem. O homem sendo o lobo do homem, a vida coletiva, a vida a dois, a vida plural, ela se torna totalmente impossível. E Hobbes é o primeiro que diz, não, o projeto burguês, com palavras dele, evidentemente, não com as minhas, o projeto burguês é inexequível. Ele não pode ser construído, não pode ser realizado se o homem é o lobo do homem, quer dizer, cada um está preso em sua casa, com o seu muro e assim por diante, com a sua autossuficiência tão radicalmente implantada. Então, como é que vai se construir, de fato, o projeto burguês? Não dá? É necessária a presença de um rei, e um rei com um chicote na mão, para botar as pessoas no seu lugar. Quer dizer que as coisas do contrato social começam, de fato, na base de um conflito muito aberto, muito violento. Agora, vejam bem, aos poucos, esse projeto burguês começa a ser bem sucedido. Eu falei antes da autobiografia de Goethe, por exemplo, surge essa ideia, né, no século das luzes, da ilustração, mesmo, de que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, a ideia de Leibniz, mesmo. Surge essa ideia, então, de que é uma harmonia pré-estabelecida, Deus funcionando ainda, né? Mas uma harmonia pré-estabelecida que encaixa todas as coisas muito bem, né? Na Inglaterra surge um Locke que vai dizer, não, nós somos todos já adultos, nós já chegamos a um certo estágio de prosperidade, de bem-estar, de respeito mútuo, então nós podemos sentar, enfim, em torno de uma mesa e discutir, chegar a um acordo para saber quais são os princípios, as normas que devem reger a nossa vida coletiva. Que, no fundo, são modos, né, de definir, de elaborar aquelas características gerais que eu falei há pouco, a autonomia, então o direito ao trabalho, a propriedade, a liberdade, o conhecimento, essas coisas todas, né, que tem que, de uma ou de outra maneira, aparecer em toda a Constituição burguesa, né? Bom, feito isso, então parece que a questão está resolvida. A questão está resolvida. Mas há um outro problema, um problema aparentemente mais subterrâneo, né? E que vai pôr em risco todo esse ideal burguês, do melhor dos mundos possíveis e assim por diante. Não só certos fatos até parecem anedóticos hoje, por exemplo, em 1700 não sei quanto, houve um terremoto em Lisboa, né? Como é? Deus fez um terremoto? Onde é que está a harmonia pré-estabelecida? Surge o Cândido de Voltaire, inspirado naquilo. Quer dizer, há toda uma certa ironia que perpassa as construções para-utópicas, digamos, da cultura burguesa, né? Mas, de qualquer maneira, há um outro problema que eu quero referir aqui, em que ele solapa esse mundo todo de um modo muito curioso, e é por aí que se percebe, de fato, o drama. Né? Esse novo problema começa no fim da Idade Média. E eu vou colocar no seu aspecto mais essencial apenas. Chama-se o nominalismo. E o nominalismo pergunta, aquela pergunta do Shakespeare no Romeu e Julieta, what's in a name? Que é a nome. E a questão é a seguinte, é que a ciência toda ela trata de nomes, ou seja, de conceitos. E esses conceitos são universais. A água é H2O, por exemplo. Vale para todas as águas, essa fórmula. Se a ciência
se ocupa da realidade, o que o nome ou o conceito tem de real? Porque se não tem realidade nenhuma no conceito, então a ciência não se ocupa de nada, de realidade nenhuma. E no passado todo, se dizia que o que há de mais real é justamente o conceito universal. É o conceito universal que pesa, que tem a realidade propriamente dita em si. Assim, em Platão, por exemplo, são as ideias divinas que são reais. Então, o que tem realidade é o animal racional enquanto ideia divina. João, Pedro e Maria são apenas reflexos, passageiros, são sombras daquela realidade perfeita, daquela realidade maior. De fato diz Platão, já um menos ser. Santo Anselmo, no século XII, vai dizer que o indivíduo est accidente, é apenas um acidente. O que interessa, de fato, é ser súdito de Sua Majestade o Rei, que é um universal concreto. Né? Essa subordinação a conceito do universal concreto, que tem a realidade, isso é que importa em toda a ciência. Né? E vejam, a partir daí, aos poucos, se poderia dizer, pegando uma terminologia mais recente, que no passado platônico, a essência precede a existência. Então é a essência geral, ideia homem, ideia água, que tem realidade, e ela precede as existências particulares que se fragmentam nesse vale de lágrimas, digamos. Não? E aos poucos começa a se inverter essa perspectiva. Essa frase que ficou famosa por Heidegger e Sartre toma lugar em todos os cenários. E se começa a dizer que a existência precede a essência. Ou seja, João, Pedro e Maria, o burguês, entendeu? Que merece ser retratado, né? O burguês é que são propriamente reais e não mais o universal concreto, não mais o conceito das coisas. Então essa posição que pretere o conceito e diz que o conceito é simplesmente uma fraca voz, é um referencial, um signo, um símbolo daquilo que existe na realidade. Esse conceito, ele é esvaziado de todo e qualquer conteúdo. H2O não existe. Mas vejam bem a ambiguidade do problema. A água existe. E enquanto criatura de Deus, ela nem podia ser tocada, digamos assim, não é? Agora, quando surge o esvaziamento da água, através da fórmula H2O, é justamente a partir desse signo, desse referencial mínimo, que é uma construção matemática, digamos, de componentes reais, mas é uma construção puramente matemática que não existe. A partir desse signo eu posso manipular toda a água, porque a imagem e semelhança de Deus fica preterida, mas como eu falei antes para vocês já. Né? Quer dizer que então, a partir daí se modifica o comportamento do homem em relação à realidade e há um esvaziamento dos universais concretos, todos eles, em todos os setores da realidade, não é só na ciência, H2O é esvaziado, né? Mas na arte desaparece o retrato do príncipe, do rei, do santo, do Cristo, da Virgem Maria. O barroco acaba com esse tipo de arte sagrada, não há mais arte. Desde o barroco do século XVIII não há mais arte religiosa no mundo ocidental, ou quando há um problema interno do pintor, por exemplo, que ele é religioso, então ele pinta uma temática, mas é questão de economia particular desse pintor. Não há mais aquela substância objetiva que era povoada pelos universais concretos. Na política também, o rei é pura e simplesmente decapitado, ou então quem passa a dominar a Inglaterra é o parlamento. Isso é uma progressão que vai com uma bola de neve quase aqui, né? Quer dizer, os universais concretos são destronados. Na tragédia grega, por exemplo, a Dike, a justiça, a deusa Dike, justiça, ela aparecia pessoalmente em muitas tragédias, aparecia em cena para estabelecer a justiça. Então o cidadão grego presenciava a ação concreta de uma deusa que era a justiça. Ou então na Idade Média, a figura do Cristo, do juízo final, figura terrível, inclusive, ele julga todos os homens, ele é a medida da justiça. E o que o burguês faz é destituir essa medida de qualquer laivo de concretude. Quer dizer, não há mais a Dike grega, como não há mais o Cristo medieval. E o filósofo que pensa isso, que estabelece todos os pontos, inclusive, em relação a isso, é justamente Kant, com a sua crítica da razão pura e também com a sua moral toda ela. A partir de Kant não há mais universais concretos, tudo são simplesmente
conceitos abstratos, conceitos vazios, se quiserem. Na ética, isso torna especialmente grave, porque para Kant a medida não está mais no Cristo, não está mais na deusa grega. Ele diz simplesmente: age de tal maneira que tua ação possa servir de modelo, universal concreto, de modelo para toda a humanidade. Há um modelo universal, mas que é desconcretizado, não é? Então esse formalismo da ética toda ela, esse formalismo faz com que a autonomia do homem burguês como que ganhe uma força muito grande. Mas a questão que se coloca é a seguinte, é que a figura do Cristo na Idade Média e a figura da Dike na tragédia grega são figuras concretas e são altamente pedagógicas. O Cristo é a própria pedagogia na Idade Média, digamos. Na cultura burguesa, como é que essa norma puramente formal, sem conteúdo nenhum, desmaterializada, digamos, como é que essa norma pode de fato educar? O que vai fazer com que o jovem siga de fato essa norma ou obedeça, em última análise, aquilo que está inscrito na Constituição? Vejam, o grave, interessantíssimo, aliás, na cultura burguesa, é que ela é uma cultura que coloca os problemas que ela mesma cria, sabe, não é? Ela tem consciência, eu quero dizer. Os problemas se tornam como que transparentes para ela, não é? Então, quando Kant diz tudo isso, ele esvazia de Deus, o santo das divindades, ele põe tudo isso fora, de certa maneira, não é? Para esvaziar os conceitos, a norma ética toda ela. E quando Kant faz isso, coloca-se imediatamente essa questão da pedagogia dentro da consciência burguesa. Como é que eu vou educar meu filho? Com uma norma vazia, em que está escrito na Constituição, sem uma garantia de um nome real, de um universal de fato concreto? Como é que se faz esse processo? Então, logo surge um discípulo de Kant, vou dar aqui como exemplo, um livro que foi recentemente publicado no Brasil, pela primeira vez em tradução completa, que é do Schiller, As Cartas sobre Educação Estética do Homem. E ele diz que a arte é que faz esse elo de ligação possível entre o abstrato e o concreto. No fundo, o que Schiller diz é mais ou menos o seguinte, é que o indivíduo burguês, ele não fala assim, eu quero só fazer um esquema traduzindo, digamos, para o nosso problema geral aqui. É que o homem burguês, ele enquanto indivíduo, no fundo ele acaba abstrato. Ele é abstrato. Não é por acaso que a literatura do século XX, por exemplo, insiste tanto no absurdo da existência humana, no sem sentido da vida e coisas assim. Né? Ele é abstrato porque o indivíduo, reduzido a si, a sua própria singularidade, sem vínculo com nenhum universal concreto, né? Ele perde sentido. Então, o homem está situado como que entre dois abstratos. O abstrato dele mesmo enquanto indivíduo reduzido a si. Né? E o outro é o esvaziamento, o abstrato que se transformou o universal concreto, que é uma norma pura. Né? Como é que esses dois abstratos, de certa maneira, conseguiriam tornar-se concretos? E quem realiza isso, segundo o Schiller, a proposta pedagógica que ele faz é justamente esta, né? Quem pode realizar esse vínculo no sentido da concretização de todo o processo é justamente a arte. Eu gosto de dar como exemplo para essa problemática, é toda uma peça que eu admiro muito, né? Das poucas que ficaram daqueles decênios de teatro político no Brasil, que é Eles Não Usam o Black Tie do Guarnieri. É uma peça interessantíssima que coloca exatamente essa questão toda que eu estou expondo aqui para vocês. É o fato de que um jovem que vai casar, e que de certa maneira é abstrato, vai começar a vida dele, também, trabalha já numa fábrica, juntamente com o pai, vive com a mãe, tem a noiva, evidentemente, seus amigos e tudo mais. Esse jovem eclode uma greve e ele fica com medo de perder o emprego e resolve casar. Resolve casar e fura a greve. Quando ele faz isso, estoura um escândalo na família, um estado de revolta contra a atitude do rapaz, mas ninguém consegue aceitar. A mãe catando seus feijões já prevê a tempestade toda, evidentemente. A noiva fica envergonhada e se retira, os amigos desaparecem, o pai fica próprio, a fúria, não é mesmo? E esse rapaz fica marginalizado. Mas através do processo de marginalização, ele vai tornar concreto aqueles dois abstratos. Porque ele não entendia nada de justiça social. Era uma coisa abstrata.
E através da ação dele de furar a greve, a justiça social, se torna um elemento concreto vivido por ele, né? E que se transfere através da arte, do espetáculo, também para todos os espectadores. Então, entre a singularidade e a universalidade, se estabeleceria a categoria da particularidade, que é o indivíduo concretizado, digamos, em função de um universal que esse próprio indivíduo tornou ou soube tornar concreto. Quer dizer que toda a pedagogia é agora como que posta sob a responsabilidade do homem. Não é Deus mais os deuses que educam o homem, é o próprio homem que tem que saber educar-se. O que eu falei até aqui já permite entender um dado que é extremamente importante. É que nós, como somos burgueses, todos nós estamos vivendo dentro de um processo. E é um processo que caminha muito rapidamente. Nunca a história caminhou tão rapidamente. De certa maneira, é por isso que surge, por exemplo, no mundo ocidental, e pela primeira vez na história do homem, esse fato curiosíssimo, a consciência histórica. O homem se dá conta que está dentro de um processo e que ele está fazendo esse processo. E que, de certa maneira, então, ele é responsável pelo processo. Não? Quer dizer que o projeto burguês se dá desse modo, rapidissimamente, são 4, 5 séculos só, né, do século XV até hoje, não é mesmo? E vai a galope, realmente é toda a brida. Agora, isso quer dizer o quê? Que dentro desse processo, aquelas características que eu apontei, elas vão se transformando também. Se transformam e adquirem aos poucos um novo rosto. O burguês, ele se apreende a miúde de um modo como se ele fosse uma realidade essencialmente transitória. Isso é muito curioso. Ele gosta de se pendurar na aristocracia, por exemplo. Ele adora receber o título de comendador, ou de barão, ou de marquês. Né? Quer dizer, há religiões que fizeram fortunas vendendo títulos desse tipo. Porque o burguês tem sempre essa nostalgia do passado e coisa que o valha. E uma nostalgia também de um outro mundo que talvez venha a ser muito melhor, do mundo sem classes, por exemplo. Um mundo que, no fundo, implicaria o quê? Na superação do individualismo. Isso está começando a se verificar, de certa maneira. A questão ecológica que eu dei, por exemplo, como exemplo no princípio da minha palestra, a questão ecológica é muito curioso, porque arranca o homem daquela concepção da liberdade, que diz que a liberdade é ser autônomo, é ser independente, e que é o conceito de liberdade introduzido por Descartes, que está nas esquinas de todas as cidades do mundo ocidental, ao menos, não? Isso tudo começa como que a entrar numa certa crise. Então o homem se dá conta, por exemplo, de que ele tem que se comprometer, que é urgente que ele se comprometa, o passo da moral para a ética, né? Se compromete com a questão ontológica em termos completamente objetivos, e comece a descobrir, por exemplo, que a liberdade talvez seja uma forma de dependência e não ser independente, né? Que talvez seja uma forma de conciliar liberdade e necessidade, que a liberdade talvez esteja no reconhecimento da necessidade por aí afora. Quer dizer, aqueles tópicos todos começam a transformar nesse sentido. A autonomia entra em crise, é toda uma literatura do desespero, do absurdo, do sem sentido e assim por diante, não é? Todos eles se transformam mais ou menos, né? Uma progressão, de fato, em última análise, é realmente impressionante, e as coisas tendem, inclusive, a radicalizar-se. Eu dou 2 exemplos disso. Um, já que eu falei em utopia, é que a utopia, de certo modo, no século XX encerra o seu ciclo e ela assume uma feição, por assim dizer, negativa. Não é mais aquelas utopias construídas só no princípio, aliás, do advento do hamburguês, né? É um novo tipo de utopia e que se caracteriza por apresentar a realidade social do homem toda ela de um modo essencialmente negativo. É o Orwell, do 1984, não é mesmo? Ou então esse admirável mundo novo do Huxley, que tem toda a ironia já no próprio título, quer dizer, que mostra um homem totalmente robotizado, massificado, despersonalizado, exatamente o oposto do que foi o sonho burguês nas suas origens. Não é? E isso nos leva ao segundo aspecto que eu queria chamar, ao qual eu gostaria de chamar a atenção aqui. É o fato de que, aos poucos, começa a se estabelecer uma antinomia muito radical. Uma antinomia a partir da qual, de um lado,
o homem como que se perde, e de outro lado, se passa a exigir do homem um máximo de absoluto quase que em relação a si mesmo. Eu quero dizer, nessa antinomia na qual nós vivemos hoje, no século XX, entre o processo que se chama de robotização do homem e as exigências de uma criatividade mais total por parte desse mesmo homem. A robotização é um problema óbvio. Ele é vivido por nós todos, um problema social e gravíssimo, cada vez mais grave, e que vem de dentro do trabalho. Marx já chama um pouco a atenção para essa questão, mas Marx não pode ver, de fato, todas as consequências da questão que ele mesmo coloca. Marx, ele fala, por exemplo, numa nota de pé de página, num Capital, me parece, ele fala na relação que há ou que deve haver entre o operário e a máquina. E Marx vê que há necessidade de uma aproximação entre o operário e a máquina. Mas dizendo isso, ele não vê o outro lado da medalha, o monstro que está se criando, digamos assim, a maquinização, a robotização do próprio homem. Ele acha que isso é necessário para aumentar a produção. E a posição dele fica, digamos, um pouco ingênua, um pouco no ponto de partida de todo um processo social gravíssimo, né? Porque no século XX é que vai estourar, de fato, essa questão da robotização e ela toma conta dos cenários, no sentido de que já em 30 ou 32, não me lembro, um filme do Carlitos, chamado Tempos Modernos, mostra um operário robotizado, digamos. Quer dizer, ele tende a transferir para a rua o comportamento que ele tem, completamente mecanizado, dentro da fábrica. Mas o novo nesse processo de robotização é o seguinte, é que esse privilégio, entre aspas, da classe operária em robotizar-se, né, se desprende da classe operária. A robotização como que se universaliza na sociedade do século XX. Então, robotizado não é só o indivíduo, à maneira do Carlitos, que fabrica a televisão. Robotizado é também aquele que assiste a televisão, que vê o programa de televisão. Porque ele se insere a partir daí naquilo que Sartre analisou muito bem, sem falar propriamente em robotização, mas Sartre analisa muito bem através de dois conceitos, o Sartre da crítica da razão dialética, né, que é o da serialidade, o comportamento repetitivo no sentido mecânico, que desumaniza o homem, e também aquilo que ele chama de inércia, uma espécie de preguiça ontológica a qual o homem se entrega, não é? E que também desumaniza o homem, torna o homem uma passividade fundamental. Vejam que esses dois aspectos, aliás, eles acabam se entrosando perfeitamente bem. E o que é gravíssimo nisso tudo, aqui Sartre também é um pioneiro, embora não tenha socializado essa temática, mas a temática da má-fé, em Sartre aponta para isso. É que o homem, para ser, só existe na realidade toda para Sartre duas categorias, sujeito e objeto. O resto desapareceu. Isso está claro já pelo que eu falei antes. Quer dizer, Sartre assume isso totalmente, ao sujeito e ao objeto. E como o sujeito é consciência, e essa consciência é sempre consciência de alguma coisa, ou não é consciência de nada, né? Então, o objeto se impõe para o homem como uma necessidade. Porque se não há objeto, eu não sou nada. Eu tenho que ter consciência de um objeto. E esse objeto tende a avassalar todo o comportamento do homem, a ponto de fazer com que o seu comportamento coincida com o comportamento de um objeto. Isso seria alienação, isso seria descaracterização do homem, e é o que ele chama de má-fé. Então, vive essa contradição. E Sartre aponta, dentro do existencialismo dele, evidentemente, para um problema que domina a sociedade de hoje, de certo modo. É que o homem é sujeito, mas é um sujeito todo sui generis, porque ele sente o fascínio do objeto, inclusive de ser objeto e abdicar de si mesmo. Quer dizer que a questão que se coloca, então, é gravíssima, aquela preguiça ontológica a qual eu me referi antes, né? O homem tende a se repetir, a se robotizar, porque é um conforto nisso tudo. Ele não precisa inventar mais nada. Mas o paradoxal, e a coisa que começa com Marx, com toda a clareza também, né, é que se passa a exigir do homem uma outra dimensão completamente nova. É que o homem tem que ser criativo. Veja como as coisas evoluem e evoluem rapidamente. Porque no passado todo, quem cria é Deus. A rigor, só há um criador, que é o próprio Deus. O artista, ele é um criador, digamos,
de segundo time, de segundo naipe, de segundo grau, de segunda potência. Né? Mas tudo que o Criador faz, a criatura faz, digamos, era a repetição. O sapateiro, pois, na Idade Média, fazia sempre o mesmo tipo de sapato. Como é artesão, era um artesão, fazia de acordo com o pé do respectivo cliente. Assim como o grego fazia sempre o mesmo tipo de sandália. Não havia praticamente modificação, havia uma repetição essencial, né, do trabalho todo ele, e essa repetição excluía no homem a possibilidade de ser propriamente criativo. Então, o estilo gótico, por exemplo, se repete ipsis literis, quase que da mesma forma, durante tantos séculos, e as mudanças são mínimas, não é? Há repetição. Mas é uma repetição muito diferente da repetição do século XX, porque aquela repetição se faz como que iluminada pela presença de Deus. E tudo canta a glória de Deus. Né? Então é uma repetição que naquela perspectiva ela como que se salva de certa maneira, porque como vai se realizar através dela na vida futura, num outro nível, de outra maneira, numa outra esfera e assim por diante. Né? Agora com o burguês as coisas se modificam, com aquela autonomia burguesa, aquela suficiência burguesa e tudo mais. E o que acontece é que a ideia de criação ela é roubada dos deuses e transposta para o homem. Isso se faz muito lentamente. É claro que no fim da Renascença, pela primeira vez, se começa a dizer que o pintor, Da Vinci, por exemplo, é um gênio. Ele deixa de ser um artesão, um artista, não, um grande artista, e passa a ser um gênio, inclusive. A palavra gênio passa a oferecer uma acepção nova, digamos. Agora, o autor, que poderia ter feito toda uma teoria sobre isso, não fez, porque é o autor que coloca a questão com toda a transparência, é Marx. Marx, a palavrinha novo, o adjetivo novo, adquire uma importância enorme que não existe, por exemplo, no seu mestre Hegel. Hegel tem uma certa sensibilidade pelo que ele chama de tempos modernos, ou tempos novos. Né? Mas em Marx, o novo passa a desempenhar um papel fundamentalíssimo. Assim, por exemplo, quando ele faz uma separação, uma comparação entre o homem e o animal. O curioso é que para Marx, quem é essencialmente repetitivo é o animal. Porque o animal, ele é a relação na qual ele está inserido e ele nunca se destaca consequentemente da relação. Ele come e não sabe que come, ele apenas come, ele é a relação de comer. E ele é essencialmente repetitivo. Então a casa, a colmeia da abelha, é uma casa perfeita, de adequação, adaptação perfeita, absoluta, entre continente e conteúdo, a tal ponto que se há um mínimo desvio, é a espécie inteira que desaparece. Né? Quer dizer que há uma repetição que define a essência mesma, digamos, do animal. Já o homem não, porque o homem mora e tem consciência de que mora. Quer dizer, ele apreende a relação enquanto relação. E porque ele aprende a relação enquanto relação, ele pode manipular essa relação. Nós estamos dentro de uma coerência burguesa com a evolução da burguesia, aquela questão toda da manipulação, que em Marx adquire uma dimensão nova, também, que decorre de dentro da Revolução Industrial e que é o advento da tecnologia tal como nós entendemos hoje. Quer dizer que o homem inova, renova, inventa a arte da arquitetura, a história da arquitetura, toda ela, né? E se torna consequentemente criador. Ele não satisfaz apenas suas necessidades como animal, mas satisfazendo essas necessidades, ele cria necessariamente novas necessidades, diz Marx. Quer dizer, essa ideia de que o homem é necessariamente criador, não o gênio, vejam bem, a condição humana. A condição humana pertence a ela à criatividade. Então, aqui nós encontramos de fato uma modificação da compreensão do homem que é extraordinária, que é fantástica, e que pressupõe, mais uma vez, todo aquele ateísmo ao qual eu me referi antes, a autonomia do homem burguês também, tudo mais, não é mesmo? O grande problema é como coletivizar isso tudo, é claro, questão à qual eu já me referi. Mas vejam, o importante é que esse tema vai como que se explicitar totalmente, dramaticamente, no século XX. Porque de um lado nós temos essa tendência à robotização, nós somos todos mais ou menos robotizados, e eu gostaria de acrescentar o seguinte, que uma posição puramente maniqueísta não pode dar conta do problema. Porque a robotização vem da tecnocracia, da tecnologia. E nós não podemos mais nos imaginar sem a tecnologia. Quer dizer que a serialização é um apêndice dessa necessidade da tecnologia. Seja como for, de um lado nós temos a tendência à robotização, que escraviza o homem, de certo modo, e de outro lado, a exigência de compor
de constituir um homem que seja criativo em primeiríssimo lugar. Então, por exemplo, só dou um exemplo. Quando se educava para a arte um jovem no passado, se tomava, como nas escolas de arte do Brasil mais antigas, aquelas estátuas de deuses e deusas gregos e romanos, né? O aprendizado se fazia de lá, de uma essência, um modelo universal, né? Que era copiado, quer dizer, a partir daí se aprendia a desenhar com uma forma divina, uma forma perfeita, não é mesmo? Hoje, nas escolinhas de arte no Brasil, o que é que se faz? Se põe a criança indefesa na frente de um papel branco, um punhado de lápis de diversas cores na mão, e ela tem que fazer o quê? Não tem modelo, não tem nem um copo, uma xícara na frente dela, nada, né? É só papel em branco. Ela vai fazer o que lhe passa pela cabeça. Ela vai fazer, por exemplo, o retrato do pai e da mãe, ou de uma árvore, da casa em que ela mora. Ou quase sempre o que ela acaba fazendo são coisas abstratas. Vejam bem, se parte da ideia de que a criança tem um potencial de criatividade, por ser gente simplesmente, não animal, não é mesmo? Então essa criatividade tem que ser desenvolvida, ela tem que dar expansão a essa criatividade toda ela. Não é uma questão simplesmente de psicologia, de expressão do psicológico, não. É realizar-se como pessoa, desenvolver-se enquanto capacidade de criação, né? Então se percebe a partir daí todo o conflito que surge no nosso tempo entre a robotização e a exigência de criatividade. Eu gostaria ainda de fazer uma pequena observação sobre um problema que para mim é muito importante, é um desafio, digamos, na minha condição de filósofo, de professor de filosofia, e que é aquela questão do universal concreto. Aquilo é um caroço que tem que ser bem desvendado, bem ruminado, bem elaborado. E eu tenho a impressão que se poderia dizer o seguinte: não tem sentido pretender que o universal concreto simplesmente desapareça. Ele é a base de todas as culturas na história do homem em todos os tempos, desde o Neolítico, com toda a clareza. Mas não tem sentido pretender que o universal concreto simplesmente deixe de exercer a sua função. O que o burguês faz realmente, me parece, é mudar, trocar a natureza desse universal concreto. Ele se desdiviniza, digamos. Todo o apoio que na antiguidade, todos os tipos de antiguidade, o universal tinha a partir do absoluto, da divindade, se desfaz. Esse apoio simplesmente desaparece. E me parece a mim que o universal concreto, ele passa, com o advento da burguesia, a assumir como que uma nova feição. E eu acho que esse meu ponto de vista deve estar correto, porque um belo dia eu me dei conta que quem estava realizando isso, sabe quem era? Um dos fundadores da cultura burguesa no século XVI. Nada mais, nada menos do que a figura de Shakespeare. Porque Shakespeare representa de fato uma encruzilhada, digamos, um momento da evolução do homem burguês, o surto do homem burguês, que é impressionante. Ele viveu no século XVI, como sabem, e sabe-se também que todo o teatro burguês, todo o teatro shakespeariano, elisabetano, aliás, ele vem lá das profundidades da Idade Média. No fundo, é um desdobramento do teatro medieval. A maneira de construir as peças, a linguagem, a concepção do teatro, tudo vem, os temas em grande parte, tudo vem da Idade Média. E esse vir da Idade Média mostra então que é uma vinculação. Agora surge um elemento novo em Shakespeare, e que é o seguinte: se vem, digamos, tudo da Idade Média, na concepção do teatro, há um elemento que é, digamos, esquecido por Shakespeare. E esse elemento esquecido por Shakespeare é nada mais nada menos do que a fé, o elemento religioso. Shakespeare não tem, de fato, personagens religiosas que se caracterizem pela sua fé. A personagem religiosa do padre, por exemplo, Frei Lourenço no Romeu e Julieta, é mais ou menos ridicularizado. E no fundo ele não é propriamente um religioso, ele é um alquimista, uma coisa meio ridícula e por aí vai. O Santa Joana d'Arc, por exemplo, é apresentada por Shakespeare, claro, porque ela é francesa, evidentemente, né? É apresentada por Shakespeare como uma prostituta.
ele tem evidentemente toda uma galeria de reis, não é mesmo? E o rei, como disse eu antes, é sempre universal, concreto. Mas veja que coisa curiosa, o único rei shakespeariano de toda a galeria que crê, que parte no seu comportamento da ideia do fundamento divino da realeza é Ricardo II. E esse rei, ele se perde justamente por causa disso. Quer dizer que a temática religiosa desaparece. E já nesse sentido, Shakespeare é um homem profundamente burguês. E ele transforma a dramaturgia. Ele foi, diga-se de passagem também, o primeiro grande proprietário de um cartel de teatros, digamos, naquele tempo. O Teatro Globo de Londres, depois do incêndio, o famoso incêndio, né, foi reconstruído e comprado por Shakespeare. Quer dizer que ele é um burguês, é um negociante do teatro também, isso é importante também, né? Mas o curioso é o seguinte, é que se pode ver em Shakespeare o início da construção de um novo tipo de universal concreto. Basta ver ali as peças, o que ele faz, que temas ele tem nas peças dele. Shakespeare é o primeiro dramaturgo que se põe a viajar, que percorre o mundo conhecido de então. Na Grécia, por exemplo, a tragédia não viaja. O tema é sempre a presentificação do mito, a presentificação dos deuses, da medida, que tem que superar a híbris, a desmedida, que é a tragédia de um Édipo, por exemplo, né? Então, a tragédia acontece aqui e agora, um momento. A tragédia era apresentada só uma vez na Atenas do século V a.C., porque era a presentificação do absoluto. Tinha uma verticalidade, que é o conceito de imitação vertical, que está na base de toda essa concepção do teatro e da arte de um modo geral, né? Quer dizer que a arte medieval também, ela é profundamente medieval. Ela não quer ser, por exemplo, uma arte universal ou coisa desse tipo. Está localizado no tempo e no espaço. Pois Shakespeare é esse homem que começa a viajar. Ele vai, por exemplo, ao século XIV, acho que é 14 ou 12, não me lembro, na Dinamarca, e desenterra o Hamlet, não é mesmo? Ele vai para a Verona do século XIV e ressuscita Romeu e Julieta. Logo em seguida vai para Veneza e põe pela primeira vez na história um mouro, um preto em cena, que é Otelo, né? E viaja. É um homem que de fato busca os seus temas em coordenadas as mais diferentes do mundo ocidental. Ele escreve em Coriolanus, por exemplo, que é romano, um Troilus e Cressida, que é outro romano. Ele faz essa maravilha que é o Júlio César, né? A última peça dele, que vale para uma espécie de testamento espiritual e que tem uma temática já muito burguesa, é Timão de Atenas. O homem rico que perde tudo. E perdendo tudo, perde o seu mundo, seus amigos, suas amigas, aquela coisa toda, né? E que está todo preso a questão, a problemática do dinheiro, o poder do dinheiro, da dominação do dinheiro no homem, né? Ele vai até a Grécia, vejam bem, né? Ele viaja no tempo, na história, ele põe a história no teatro pela primeira vez, né? E viaja no espaço também, que está sendo conquistado justamente naquela época do teatro elisabetano, com as navegações. Ele põe tudo isso pela primeira vez no teatro. E aqui é que se poderia ver, essa ideia me parece que bem interessante, que mereceria um desdobramento, aqui é que se poderia ver as novas coordenadas dentro das quais vai se estabelecer o universal concreto para o homem burguês e, consequentemente, para nós. Eu diria, para definir que essas coordenadas do novo universal concreto se encontrariam na geografia e na história. Quer dizer, o mundo, que é o nosso mundo realmente, e o mundo em processo, que é a nossa história, e nós somos responsáveis por esse mundo e por essa história. E muito obrigado. O problema é muito antigo e se colocava, de certa maneira, do seguinte modo: se os valores todos têm uma fundamentação absoluta, então, nesse caso, a ética, uma normatividade ética, tem que ter uma estabilidade absoluta. Toda a ética do passado, de certa maneira, é isto. A ética medieval, a ética grega, não é mesmo? Se fundamenta, em última análise, a virtude platônica, por exemplo, a arete, ou aristotélica, se fundamenta, em última análise, numa estabilidade definitiva na qual o homem tem que se assentar. Ele tem que aceitar. Toda a educação está justamente nisso, né? Acontece que hoje nós encontramos, para reduzir um pouco o problema, 3 tipos fundamentais de ética.
existe essa ética do passado, que nos setores, digamos, mais conservadores, na religião mais conservadora, alas mais conservadoras das religiões, tem uma importância muito grande, e que pretende que há uma ética só para o homem, porque há um homem só que é supra-histórico, supra-temporal, supra-espacial em última análise, né? E são normas, portanto, também inamovíveis, eternas, que não se pode mexer nelas. Um outro tipo de posicionamento hoje, que existe em Descartes, muito curiosamente, e que se repete hoje no século XX, por exemplo, na figura de Heidegger, é falar em uma ética provisória. Esses autores dizem mais ou menos o seguinte, é que o nosso mundo está numa transformação muito profunda, numa instabilidade tão grande que é difícil, é praticamente impossível construir realmente uma ética. Nós temos que esperar que as coisas se cristalizem um pouco mais, adquiram uma certa estabilidade, que é uma espécie de nostalgia do passado teológico. Que estabilidade é essa? Né? Só pode ser uma nostalgia, para então chegar à construção de uma ética. Então dizem assim, provisoriamente, aceitemos a ética tradicional. Tanto Heidegger quanto Descartes dizem a mesma coisa. Provisoriamente, aceitemos a tradição, enquanto não surgir uma nova ética, que seria a ética burguesa, digamos Spinoza, e uma ética nova para o nosso tempo, e o grande lutador por essa ética foi o maior moralista do nosso tempo, que foi Sartre. E há uma terceira posição, que é por exemplo, justamente em Sartre, e que diz, não, a ética, ela existe uma ética, e essa ética é, de fato, o grande problema é dar um estatuto filosófico para pensar o modo como o homem está no mundo de hoje. E o ponto de partida de Sartre, que foi um moralista até o fim da vida, e que ele não chegou propriamente a poder desenvolver a sua ética de modo total, mas vejam bem, isso mostra justamente a importância do problema, é que essa ética se colocaria toda a sua tônica na responsabilidade do indivíduo. Porque quando eu lanço mão de uma norma, no fundo eu estou, se diria hoje, robotizando o indivíduo. Porque eu entendo o indivíduo a partir da impessoalidade da norma. E todos os indivíduos têm que estar subordinados a essa norma. E como é que fica aquela criatividade? Não é? Vejo que na estética é muito curioso. A estética do passado, toda ela era normativa. Era a estátua branca da Escola Nacional de Belas Artes. Eram as regras fundamentais que viam uma essência divina, tinha que se imitar aquela essência divina, e dar as regras, as normas para chegar àquela imitação da essência divina. Quer dizer que era uma normatividade essencial. No fundo, a norma era o próprio Deus, a própria divindade, em todo o passado. Mas isso cai por terra. Não existe mais hoje, salvo as normas das ditaduras de esquerda e de direita, stalinismo e nazismo, não existe mais hoje uma estética normativa. Quer dizer, na obra de arte, na criação estética artística, o que acontece é que o artista ele deve pintar ou criar de tal maneira como se, quando pinta este quadro, estivesse pintando também a estética deste quadro equivale para este quadro. Então não é uma norma que tenha que valer, por exemplo, para toda obra de um artista, muito menos de uma época. Nesse ponto, a música de Mahler, por exemplo, é interessante, e mais interessante ainda é a obra de um Picasso, porque Mahler também faz uma espécie de recapitulação de toda a música moderna ocidental, e Picasso faz essa recapitulação também, mas é uma maneira de absolver o passado, de certa maneira, de superar o passado. E se tomarmos o caso de Picasso, é interessantíssimo, porque para ele, cada 6 meses ou cada semana, sei lá, é uma fase nova. É uma fase nova, em que ele tem que reelaborar tudo, tem que se reinventar completamente. Não tem aquela estabilidade da arte gótica que dura 5 séculos, inamovível. Agora não, eu tenho que criar tudo. Eu tenho que criar a própria estética, porque ela se gasta de certa maneira, ela perde a sua estabilidade. E a questão essa, que na estética é já o óbvio, não há mais a possibilidade de uma estética normativa, desapareceu, até que ponto se pode transferir isso também para o homem, no sentido sempre de responsabilizar o homem. Então aquela criatividade estética teria que ser transposta também para o comportamento humano. Mas a ideia de uma norma absoluta, de uma norma inatacável, digamos, essa ideia parece totalmente
fora de perspectiva possível hoje, no sentido de que ela se tornou indefensável. Tornou-se caduco, anacrônico, no meu entender, pretender colocar a questão da ética, toda ela, em nome, por exemplo, do absolutismo de um lado e do relativismo do outro lado. É esse tipo de alternativa que não tem mais sentido hoje. Vou falar, por exemplo, em materialismo e espiritualismo. Isso é uma velharia metafísica. A gente tem que partir além dessas categorias, começar a se situar além dessas categorias. Agora, aquele conflito da robotização e da criatividade se aplica totalmente também à ética e à necessidade da iniciativa individual. Porque nós vivemos hoje, em função de aquele robô, por exemplo, mas em função de uma sistematização de toda a realidade que é profundamente descaracterizadora da realidade humana. Eu quero dizer que na filosofia o conceito de substância pertence, digamos, ao passado, né? Em ciências mais formais, lógicas, matemáticas, aí se pode falar em sistema de lógica, sistema matemático, né? Coisas assim. Na filosofia moderna, a partir de Descartes até Hegel, a filosofia moderna toda ela é sistema. E sistema quer dizer o quê? Que é uma estrutura fechada, que essa estrutura é composta de elementos fundamentais e que entre esses elementos fundamentais há relações puramente racionais e que formam aquela estrutura fechada total, não é? Quer dizer, esse sistema fechado em si, em que tudo absorve, tudo é absorvido pelo sistema e justificado numa racionalidade transparente, na filosofia, eu repito, não existe mais esse tipo de preocupação, não é? Na sociedade, porém, a coisa é diferente. O sistema tem uma força, uma capacidade de dominação que é fantástica. Nós todos como que introjetamos a ideia do sistema e exigimos a ideia do sistema. O tráfego, por exemplo, tem que ser um sistema. Se alguma coisa não funciona no tráfego, o chofer protesta. E ele protesta justamente pela falta de sistema. Se o sistema fosse perfeito, não haveria engarrafamento, não haveria tanto acidente e coisas assim. Então o sistema tem que funcionar perfeitamente bem. Isso mostra o quanto o sistema está dentro da nossa vida hoje. Então quando eu entro na minha casa, por exemplo, né, a casa é um sistema que regulariza, põe uma norma nas diversas funções do comportamento humano. Então, quando eu entro na minha casa, eu estou como que sendo pré-determinado pelo sistema que é a minha casa, que compartimentiza todas as minhas dimensões possíveis. Quer dizer, eu estou sempre absorvido por esse sistema. Quando eu entro num supermercado, no lugar em que eu trabalho, mais uma vez é o sistema que me engole. Eu estou sempre dentro do sistema e, de certa maneira, eu exijo o sistema. Bem, a contrapartida disso é justamente um processo, digamos, de humanização do homem, que não exclua o sistema, mas que se liga com aquele processo da criação humana, da criatividade do homem, né, que agora tem que se acasalar com essa outra coisa que é a responsabilidade do homem, no caso da ética, né, e de fazer com que esse indivíduo dessistematizado, de certa maneira, porque está dentro do sistema, ele se reivindique a si próprio como iniciativa pessoal, né? E dentro de uma sociedade bem determinada, é claro, mas a sociedade bem determinada, o aspecto coletivo do homem, permanece em nosso tempo ainda, me parece, uma grande incógnita.